Alô, alô, Sacada Cultural hoje com uma convidada mais do que especial, uma cantora, compositora talentosíssima, uma grande artista do nosso país, do nosso Brasil, Ana Canha. Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. E aí, pessoal que está conectado aqui, obrigada pelo convite. É nóis. Ana, para começar, eu queria que você falasse um pouco. Eu costumo falar sempre com as convidadas e com os convidados aqui. Sempre eu pergunto assim: a música em você ou você na música, né? Quem encontrou primeiro quem aí? A música te encontrou, você encontrou a música? Rapaz, a música me encontrou, definitivamente, porque eu não seria cantora, nunca tinha cogitado esse ofício, né? Esse caminho. Mas aí foi num momento da minha vida pessoal que eu precisava sobreviver, me sustentar, sair de casa cedo. E um amigo apareceu me oferecendo um trabalho para cantar num hotel. E eu te juro que eu não sabia cantar, assim, só com rodinha de violão, os amigos que, né, do teatro e tal. Mas eu estava tão necessitada na época, né, de um sustento, assim, eu fazia um monte de bico nessa época. Enfim, ralei muito, distribuía amostra grátis no supermercado, fazia panfleto, distribuía, ficava vestida de princesa em festa infantil, fazia um monte de coisa doida. E aí eu topei essa ideia, só que eu não sabia que era para cantar Billie Holiday e Ella Fitzgerald no hotel, né? Então foi uma loucura, assim. Então por isso que eu acho que a música realmente chegou, entrou na minha vida e acho que foi ela que veio até mim, assim, porque eu não pensava nela com tanto carinho como eu penso agora. Foi por aí. E você que também é formada na ECA, né? Isso. Você também trabalhou como atriz? Como que fica isso? Como que junta essas duas? Porque, na verdade, é uma grande junção, né? Eu costumo dizer assim, hoje em dia eu, também como músico, ator, tudo, então, hoje em dia a gente acaba juntando uma série de linguagem, fazendo essa transversalidade, né? Como que é isso para você? Eu acho que são artes que dialogam, né, assim, em vários aspectos. Tem a questão do palco, né, enfim, até de uma persona, não necessariamente um personagem, mas a música que você está cantando te direciona para uma emoção, uma sensibilidade, às vezes, inclusive, de algo que você ainda nem viveu, mas que você está interpretando. Então, eu acho que elas dialogam, mas eu vou ser honesta com você, eu tenho muito respeito, assim, pela profissão de atriz, para dizer que eu era atriz, até porque quando eu estudei na ECA, na USP, eu queria trabalhar com educação, né? Eu fiz a licenciatura eu seria uma professora, na verdade, de artes, assim. Então, eu não me considero atriz, não considero assim. É, eu não consigo decorar texto, né? Os meus amigos atores, que eu tenho muitos atores e atrizes, eu fico embasbacada assim com a capacidade de memória que eles têm, né? De decorar um monólogo, por exemplo, no teatro. Às vezes eu levo meses para decorar, para absorver uma letra completamente, assim. Especialmente as do Belchior, que são imensas, né? Mas eu não sou atriz, não. Eu tenho a cara de pau. E cara de pau, quando tem que fazer um clipe, alguma coisa assim, a gente se vira, né? Inclusive, seu trabalho com a obra do Belchior, que inclusive eu venho acompanhando bastante, acho que todos e todas e todos nós, a gente vem acompanhando bastante esse engajamento, né, com essa obra maravilhosa que é Superatório. Inclusive, no mês de junho agora, faz 45 anos do disco Alucinação, que é um disco maravilhoso, né? E você vem fazendo um trabalho com a obra, no sentido geral da obra mesmo do Belchior. Como tem sido isso? Como que começou essa ideia, esse processo para você? O Belchior atravessou minha vida ainda na adolescência, mas pela voz da Elis Regina, né? Foi o primeiro contato assim, que eu tive com a obra dele. E de uns 5 anos para cá, né, teve esse período de autoexílio dele, onde não se ouvia falar muito, uma matéria esporádica aqui, outra ali, né, e tal. Mas de uns 5 anos para cá, que ele faleceu tem 4 anos, né? De 4 anos para cá, eu participei de um projeto da Tassiana Barros e com a Karina Burr, que era para cantar a obra dele, e depois eu passei a cantá-lo nos meus shows, né? Sempre, ao longo desses 4 anos, eu cantava uma música ou outra dele nos meus shows. Mas quando eu fui fazer a live no ano passado, no meio do contexto pandêmico, né? Que eu fiz um mergulho real, assim, na discografia, na literatura que existe sobre ele, nas dezenas de entrevistas no YouTube,
que eu fui entender melhor, assim, a mente, né, a aguçada, o literato, porque a ideia do inconsciente coletivo, assim, que permeia esse inconsciente coletivo brasileiro é muito de um transgressor, de um rebelde, de alguém que não se dobra ao sistema, né? Ele carrega esses valores libertários. Mas eu fiquei surpresa de quando eu comecei a minha pesquisa mais profunda de descobrir um ser humano extremamente sensível, simples, humilde, sabe? Todas as pessoas que conviveram com ele ou que gravaram, muita gente chegou para mim para contar a história dele, e sempre relatos de que ele era muito educado, que ele era muito querido, que ele era muito atencioso, né? E gostava de conversar sobre física quântica, sobre... Enfim, ele é um cara muito culto, falava 5 línguas, né? Então eu fui... na verdade, eu tenho a sensação que o Belchior é uma espécie de um mistério, assim, né? Ele tem várias camadas, não são superficiais, elas sim, são interseccionadas, né? E muitas vezes apresentam dicotomias, assim, caminhos dicotômicos, essa coisa mesmo dele ter essa figura do rebelde, mas ele ser uma pessoa muito doce, muito afetuosa, muito gentil, né? Você vê o jeito que ele fala nas entrevistas, assim. Então, é sempre um... Sabe, eu tenho a sensação que o Belchior é aquele cubo mágico que você vai... Sabe, que você vai mudando as pecinhas, tentando encaixar, sabe? Você fica ali quebrando a cabeça, mas a poesia dele é tão profunda, a obra dele é tão profunda que... não tem como ter uma leitura superficial, né? Precisa haver um mergulho e realmente cantar, gravar o Belchior foi um maior desafio, assim, da minha vida musical inteira, sabe? Porque as letras são complexas, né? Ela apresenta paradoxos, muitas vezes na mesma canção, que são inerentes à questão humana, né? De que ninguém é só luz, ninguém é só sombra, ninguém é só feliz, ninguém é só triste, né? A gente ama, a gente odeia. Então, o Belchior apresenta muito essa trama, essa complexidade humana. Então, eu já tinha esse amor por ele, e aí na live do YouTube, no comecinho da pandemia, foi que aconteceu essa surpresa, assim, das pessoas se conectarem com esse trabalho, né? A gente teve mais de 500 mil de views na live, que é bastante coisa, e eu recebi muitos pedidos, assim, para gravar o disco. E, honestamente falando, assim, eu sabia que em algum momento eu faria um disco como intérprete, porque, como eu te contei aqui já, eu comecei cantando nos bares, né? Cantava jazz, bossa nova. Então, eu sabia que em algum momento da minha vida particular, assim, eu pensava comigo mesma que a compositora ficaria de lado em algum momento para eu fazer me debruçar sobre algum compositor, compositora. Eu cheguei até a cogitar algumas vezes que fosse Rita Lee, que fosse Cazuza, sabe? Mas aí aconteceu foi tipo feito flash, assim, foi tipo, ele também veio ao meu encontro, né, assim, de tipo, a reação das pessoas foi muito determinante para gravar o disco. Inclusive é um disco feito com financiamento coletivo, né, assim, de vaquinha, né, no momento que a gente não tem trabalho, a gente está muitos e muitos meses sem fazer show, a gente está vivendo de live e são muito poucas, então não tinha recursos para fazer um disco. Então é um projeto muito bonito, assim, que vem desse lugar das pessoas me pedirem, sabe? Ana, a gente quer que você grave esse disco e a gente ajuda você a financiar. Aí eu achei que era um pedido do universo, assim, sabe? Quando o universo bate na sua porta mesmo, assim, e fala, olha, faça isso. Então eu achava que eu ia gravar Rita Lee, que eu ia gravar Cazuza, às vezes eu ficava achando que era mais para esse lado do rock and roll, mas o Belchior é extremamente rock and roll também, né? Então é isso, aconteceu e eu estou muito feliz que tenha sido ele, assim, porque realmente é um artista que eu tenho uma admiração muito grande, muito profunda. Como você mesma disse, né? O Belchior, por um bom tempo, ele se autoexilou, né? E aí ele rodou aqui a América Latina e acho que as pessoas estavam. Eu lembro que fazer um show na Uni, na Bienal, alguma coisa assim, e todo mundo estava tentando trazer o Belchior para o Belchior fazer esse show, e aí ele não foi. Então acho que as pessoas estavam muito carentes do Belchior, assim, da obra do Belchior, que inclusive tem muita referência na literatura internacional, né? Tem muita coisa, e ele traz exatamente isso que você fala, né? Essa questão afiada com a questão da ternura, né? Ao mesmo tempo tem essa ternura. E você escolheu uma canção para lançar esse trabalho, né? Até porque o financiamento coletivo hoje em dia
é uma forma da gente conseguir até engajar as pessoas dentro do trabalho, né? Não apenas é aquela questão financeira, mas engajar as pessoas, obviamente, tem essa dificuldade toda, mas a gente tem esse engajamento que já começa antes da obra ser lançada. E você lança logo de cara um clipe maravilhoso, com uma das músicas que eu mais gosto, inclusive, assim, particularmente, e trazendo exatamente, Ana, o que eu percebi muito, assisti acho que umas 20 vezes seu clipe, acho que o que eu percebi, é verdade, o que eu percebi bastante é que tem essa questão exatamente afiada, mas tem uma ternura e uma singeleza, uma leveza. Como que foi por que Coração Selvagem, né, para começar, o single Coração Selvagem, e como que foi esse processo do clipe? Olha, era difícil escolher uma música para ser a primeira, né? Porque tem uma expectativa, né? E a minha escolha foi meio num caminho de ser uma canção que, apesar de ser muito amada pelo público belchiorano, não é um clássico assim que transcendeu esse público, né? Coração Selvagem é mais conhecida por quem gosta muito do Belchior, né? Não é como Velha Roupa Colorida, como Nossos Pais. E até Alucinação mesmo, que virou um hino da pandemia. Eu, como sujeito de sorte, que virou o hino da pandemia, né? Então, eu queria, assim, evitar esse lugar de comparação também com outras regravações, né? Da Elise, e da Vanusa, e essa coisa toda da Elba, da Fafá. Tem muitas cantoras que gravaram ele, né? Então, eu achei que Coração Selvagem tem uma releitura da Ana Carolina, que foi feita ao vivo, num DVD. E eu achei que também foi uma decisão tomada na audição, assim, das músicas gravadas, né? Tipo, eu achava que ela era um bom começo, assim, tinha essa neutralidade de nem tantas comparações. E é uma canção que também está entre as minhas favoritas. Também eu acho que é uma letra muito afortunada, poeticamente, assim, sabe? Nós que temos o coração selvagem, né? Pessoas viscerais, sonhadoras, artistas, enfim, a gente se identifica muito com o Coração Selvagem, né? Então, e ela tem esse clima de romance, né? De um pedido de vamos viver juntos e loucamente, não vamos ter medo do nosso amor e das coisas que a gente está fazendo. Então, filmar um clipe na pandemia era um desafio enorme, porque você não pode fazer externa, você não pode ter elenco, né? Tá tudo muito difícil de ter acesso, assim. E também eu falei, bom, se eu tenho que filmar um clipe em casa, né? Eu filmei na sala da minha casa aqui. E também contar com poucas pessoas, né? Não tem como você ter um elenco, fazer um clipe com um elenco de 50 pessoas, 20 pessoas hoje, que já complica por causa da Covid. Então, falei, vamos fazer simples, bonito, com luz natural. Chamei uma amiga minha, fotógrafa de cinema, que é maravilhosa. E também foi tudo improvisacional, assim, a gente meio que rascunhou que era um casal, que era sobre afetos profundos, né? E que a sexualidade masculina estaria à disposição da sensibilidade sexual feminina. A gente quis inverter esse protagonismo que é muito aparente na pornografia, né? Que o protagonismo é muito masculino e sempre a mulher é preterida, né? Na sua sensibilidade, no toque, no olhar, no gesto. Então, a gente levantou esse clipe para fazer uma ode à sensibilidade sexual e sensual feminina, e trazer esse lugar da coragem de se despertencer, né? De mergulhar no outro. Ainda é um exercício que exige muita coragem, sempre vai ser, e que precisa coração selvagem para mergulhar, para se despertencer, eu acho, de sair de si, né? Que os psicanalistas falam que às vezes o ato sexual, o amar alguém, é sair de si, né? Então eu considerei que, para mim, ter coração selvagem é ter a coragem de fazer esse mergulho, né? De realmente desapego de si mesmo, né? Porque a relação, a dualidade exige diálogo, exige troca, exige atenção, exige carinho, cuidado, tudo isso. E nos tempos superficiais que a gente vive hoje, de mente muito fragmentada, internet, celular, de repente, por que não fazer um clipe onde o tempo é outro, o tempo do toque, a inspiração do Tantra também, né? Então, também do jeito que eu tô falando aqui, o povo vai achar que é um filme erótico, né? Não, mas não parece, não tem realmente o diálogo que vocês escolheram para trazer esse clipe. Ele tem, obviamente, tem a questão da sensualidade, tem tudo isso, mas não é isso. Bom, pelo menos eu assisti
diversas vezes, e o que fica é uma outra coisa, uma outra mensagem, toca a gente de um outro jeito. E olha, eu tô falando como um homem hétero, tô aqui e falando que toca de um outro jeito, né? Tocou de um outro jeito, realmente pega e te conduz exatamente isso que você tá falando, esse universo. Inclusive eu quero propor aqui, bora ouvir então. Bora ouvir Coração Selvagem? Então vamos lá, Coração Selvagem, Belchior, na voz da maravilhosa Ana Canhas. De uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero o que a cabeça pensa, eu quero o que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é pra eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro vir e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente. Sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida, vida pisa devagar. Meu coração, cuidado, é frágil. Meu coração é como vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu som e a minha fúria, e essa pressa de viver, e esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Meu bem, meu bem, meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo. Talvez eu morra jovem, alguma curva no caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo. Meu bem, meu bem, meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo. Que
outros cantores chamam. Baby, 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 meu bem, baby, meu bem. Vem viver comigo, vem correr perigo, baby. Acabamos de ouvir Coração Selvagem, na voz de Ana Canhas, canção de Belchior, esse grande gênio da música brasileira, no qual essa maravilhosa cantora e artista vem fazendo um trabalho maravilhoso, uma pesquisa, um mergulho nessa obra que a gente está muito carente dessa obra do Belchior, muito carente. E Ana, me fala uma coisa, a gente está no meio de uma pandemia, né? Eu costumo dizer, a pandemia é uma tragédia para todos nós e para todas nós e para todos nós. No Brasil isso se intensificou devido a uma série de questões, inclusive um governo genocida e irresponsável que a gente tem aí, só que ela jogou a gente para um isolamento social, e nesse isolamento social eu percebo que muitas pessoas, acho que a gente vem percebendo isso, que muitas pessoas vão se jogando para dentro de si, né, e revendo seus próprios conceitos, sua própria vida. E esse isolamento social vem possibilitando a gente intensificar um trabalho com novas ferramentas de comunicação. E essas novas ferramentas de comunicação que já vinham acontecendo, né, só que na pandemia ela vai se intensificando, e cada vez mais. Como que você vê, como que você vem lidando com essa nova forma de comunicação, com essa nova intensidade nessa comunicação tecnológica? Danilo, internet, assim, né, é caixa de Pandora, é meio Torre de Babel, né, tem de tudo, e aí acho que a gente volta mais uma vez para a dicotomia, para o paradoxo, para os dogmas, e aí é lidar com isso, né, da forma mais saudável que você puder encontrar, assim, porque ela te apresenta ferramentas muito incríveis que conectam com coisas positivas, possibilidade de troca, de ajuda, né, de transformação também. E tem o lado tribunal, tem o lado cultura do alijamento, né, enfim, de tudo isso. Então, eu encontrei nessas ferramentas uma coisa muito positiva, porque foi onde eu pude fazer a live do Belchior. Antes dessa live eu fiz uma outra autoral aqui em casa, e foi muito legal. Então é muito massa no momento que você está privado de exercer seu ofício nos palcos, nas estradas, né, você poder conectar com as pessoas de alguma outra forma, né? Isso é um alento para a sua saúde emocional, mental, a saudade que a gente tem dos palcos, né? Da estrada, tudo isso. Então eu busco, assim, conectar com o lado positivo, né? Eu não gosto muito de ficar entrando em polêmica, assim, batendo boca lá, não é muito... Isso não é nenhuma crítica a quem gosta de fazer isso, porque cada ser humano é de um jeitinho, né? E tá tudo certo, mas... para mim, intoxica um pouco, assim, né? Essa energia, muitas vezes, de treta, porque o cenário já está tão caótico, já está tão difícil, né? Como você citou aí, a questão governamental e tudo que a gente está vivendo em relação a esse cenário, que eu ficaria muito exaurida. E eu também tive que focar na questão de gravar o disco, né? Que me exigiu muita concentração. Então, eu me fechei um pouco, eu continuo mantendo meu contato com o meu público, sempre ali, a gente posta. E inclusive, esse projeto nasce, né, dessa corrente coletiva internética, assim. Então, eu só tenho a agradecer, porque foi um grande presente gravar esse disco, meio que no meio da pandemia, mesmo que no meio da pandemia. Gravei com um produtor, só nós dois no estúdio. Quando vinha um músico, a gente máscara, distanciamento, ninguém se abraça.
o que é muito difícil, né? Você encontrar um amigo que você gosta muito e você não poder abraçá-lo, é algo também que é meio desesperador às vezes, né? E então acho que é isso, é uma proposta que chegou, né? Diz que aí para quem acredita numa espiritualidade que eu acredito também, que possa ter propósitos maiores de evolução, da gente despertar para o coletivo, responsabilidade social. Se a gente passou na prova ou não, aí eu não sei, né? Mas assim, eu acho que tem um lado que eu entendo de propósito, mas isso também não significa que a gente não deva ficar de braços cruzados, muito pelo contrário, a gente está sendo convidado a agir e agir rápido pela vida das pessoas, cuidar de todo mundo, vacina geral, e é o que não acontece, né? Então, também eu acho que o propósito desse governo que foi eleito democraticamente também é nos ensinar como não se governa, né? Como se deixa uma crise sanitária, um caos sanitário à deriva, e as pessoas estão pagando com suas vidas, né? Os brasileiros e brasileiras estão sofrendo muito, agonizando. Então, é uma loucura o que a gente vive em termos da dificuldade que se apresenta, e também a internet acho que vem para aliviar a barra, mas também às vezes vem para também tacar fogo no parquinho, né? Tacar fogo no parquinho, se você não tiver estrutura, o bagulho desaba. Inclusive, você falou aí uma coisa bem interessante, que é esse governo, essa forma de que esse pessoal vem governando, é mostrar como não se faz, né? E como não se vota, né? Então, isso é como você disse, foi eleito democraticamente. A minha esperança, Danilo, é que a gente aprenda de uma vez por todas como votar, em quem votar, porque está doendo nas nossas casas, nos nossos bolsos, na nossa vida, na perda de parentes, está doendo demais, né? Então, assim, que a gente aprenda, que a gente adquira essa consciência de como o voto é importante, né? Como não é uma pessoa que não tinha um projeto político, que não defendeu, que não desenvolveu nada durante 28 anos como deputado. Quem é essa pessoa que vai ocupar essa cadeira? Que é uma cadeira que né, que é responsável pela vida de 200 milhões de pessoas, né? Há que se ter preparo, há que se ter uma série de coisas, a gente precisa pensar muito, né? E agora a gente agoniza por falta desse cuidado, desse pensar, dessa reflexão, né? Da importância do voto mesmo. Exatamente. Ô, Ana, você que é uma grande compositora também, né? Eu vim desenvolvendo um trabalho, até uma das coisas que me deixou bem surpreso foi que eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as compositoras mulheres da música brasileira. E porque uma das coisas que me incomodou foi quando eu fui no Google, né, que é aquele grande site de pesquisa que todo mundo vai pesquisar, e eu coloquei compositoras brasileiras. Para cada Chiquinha Gonzaga apareciam 10 Chicos Buarques, 10 Caetano Veloso, 10... Bom, enfim. E isso me levou até, em parceria com a academia, com algumas universidades, a começar a desenvolver um trabalho sobre as compositoras do Brasil. Inclusive cheguei ao seu nome, cheguei a alguns outros nomes, e bati papo com algumas compositoras, tudo. Agora, qual foi a sua inspiração, quer dizer, a sua referência para compor nas suas composições? Aonde que você buscou referência? O que você traz de referência para poder compor? Que legal saber desse teu trabalho com essa pesquisa, né? Que massa. Danilo, dificilmente você vai ouvir alguma compositora da minha geração não citando Rita Lee, né? Eu acho que a Rita é uma grande guerreira, assim, de tocar em temas que são tabus, falar coisas que às vezes não se podia falar abertamente, né? Porque aí a gente está falando mais da seara das compositoras, né? Porque a gente tem uma tradição de grandes intérpretes no Brasil, né? Mas eu citaria a Rita, a Marina Lima, que eu adoro, a Adriana Calcanhoto, eu acho que são... A própria Marisa Monte, sabe? Eu acho que são grandes mulheres que escreveram, que tem um cancioneiro maravilhoso, que já é um legado que atravessa o inconsciente coletivo também, de fazer parte da vida das pessoas, né? São mulheres instrumentistas que conhecem música, muito inteligentes, particularmente a Marina, muito minha amiga, e eu amo muito ela, então uma pessoa que já saiu da seara da inspiração da música e foi para um plano pessoal, de ser uma mulher incrível e maravilhosa. E tem esses clássicos que você citou, né? As pioneiras, a Chiquinha Gonzaga, sem dúvida, a Dolores Duran, Elisete Cardoso, que era uma mulher preta, Elza Soares, né? Com toda a sua história
fome, de miséria, de superação, de casamento com Garrincha, de ter 90 anos e estar nativa, né? A Elza é uma coisa assim absurda, né? Um colosso. Então, mas a Elza, até onde eu sei, não compôs. A Cássia é uma mulher que também me inspira demais e que a gente só soube de composições depois que ela faleceu, né? Recentemente, inclusive, que ela se arriscou a escrever uma coisa ou outra, mas ela nunca quis, assim, ela queria cantar a música de outras pessoas. Então, na seara das compositoras, eu acho que são mais essas que eu te falei, que exercem uma influência muito grande, assim, né? E das contemporâneas tem a Cel, que eu gosto muito, minha colega, minha amiga, a Karina Bura, eu acho que também escreve muito bem. Enfim, Tulipa, é uma geração forte de mulheres feministas, né? Mulheres já no contexto de quererem o protagonismo do seu lirismo, né? De colocar suas próprias ideias no papel e tudo mais. E agora eu acho que está vindo um momento onde nós, da nossa geração, eu estou inclusa nessa geração, de nós reavaliarmos essa questão da intérprete. Então, acho que vão aparecer alguns discos de intérpretes, né? E eu estou começando já o meu, né? Já estou ali botando a bunda na janela. No bom sentido, né? De, tipo, ficar exposta, porque quando você interpreta, é um lugar novo, diferente, né? Novos desafios, assim. A nossa geração, eu posso me incluir nessa geração também, pós-ditadura militar, né? Nossa geração é uma geração pós-ditadura militar, que esses nomes que você falou, lembro um dos primeiros discos que eu ganhei, que era um disco do Cazuza, depois eu ganhei um da Marina, depois... Eu lembro muito bem disso. Criança, eu não vivia a ditadura, então eu costumo dizer, a nossa geração muitas vezes romantizou a ditadura, né? A gente ouvia aquelas lutas, aquelas coisas, e quando a gente começou a sentir, como diz o Lima Duarte, o bafo quente da ditadura atrás da gente, a gente começou a se preocupar. Opa! Ana, vamos ouvir uma canção sua? Vamos sim. Qual que a gente vai? Vou sugerir, a gente pode ouvir, eu acho que Respeita, que é uma canção que tem um clipe com 86 mulheres, e tem a participação da Elza Soares, da Zélia Duncan, de muita gente, uma mulherada braba, e Eliane Dias, enfim, a Maria da Penha, tem mulheres muito importantes participando desse clipe, e fala sobre, enfim, o feminismo, né, a intersecção do feminismo e tudo mais. Então bora lá, ouvir Respeita, Juana Canhas e um coletivo enorme de mulheres. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão. Mina, porra. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. E o silêncio é um grito de socorro, escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Mina, porra. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto,
humilhada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei. Tô por aí, mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra. Acabamos de ouvir Respeita, Diana Canhas. E, Ana, aqui voltando, você estava falando da questão das compositoras e das intérpretes, né? E que é uma coisa também que eu dentro de algumas pesquisas, eu já cheguei nessa relação. Porque muitas vezes a intérprete, né, ou o intérprete ou a intérprete, se torna uma referência para uma obra. Então, por exemplo, pegar a Elis Regina, ela não era uma compositora, né? Mas ainda existem pessoas, você cantou na noite, eu cantei na noite, tantos outros artistas cantaram na noite, quantas vezes não pediam pra gente, canta uma música da Elis, né? E a gente ia lá e cantava, por exemplo, O Bêbado e o Equilibrista, e as pessoas aplaudiam como se fosse uma música da Elis, né? Essa questão de colocar a identidade, a Elza, por exemplo, né, que pega a canção e coloca a sua própria identidade. É um trabalho de criação. Eu não vou falar que ela está compondo a música, mas ela está trazendo uma nova leitura, uma nova forma de fazer aquilo. Como que você enxerga isso? Esse trabalho da intérprete. Eu tenho um amigo que fala uma coisa interessante, ele é compositor, e ele fala assim, que às vezes algumas músicas estão predestinadas a atravessarem outros portais. E eu acho isso muito coerente, assim. Às vezes, né, quando a obra do Roberto Carlos atravessou a voz da Bethânia, o do Caetano atravessou a da Gal, o Nando atravessou a voz da Cássia, um espectro diferente acontece. Primeiro porque tem uma sensibilidade feminina. Quando gravamos compositores masculinos, homens, né, homens, enfim, homens mesmo, que seja cis ou trans, né, tem um olhar. E aí, quando passa pelo filtro da sensibilidade e da vivência feminina, cis ou trans que seja, né, com certeza existe uma diferença, né. Então, vão aparecer camadas, texturas de olhares que têm vivências diferentes. Isso para uma mulher que grava um homem, no que eu estou até sugerindo no caso do Belchior. A Elis gravou mulheres também, gravou Sueli Costa, gravou a Joyce, gravou outras mulheres, né? Gravou a Rita Lee, né? Alô, alô, Marciano. Mas, sem dúvida nenhuma, a capacidade de interpretação é quase como uma composição, às vezes, né? Às vezes a música passa a ser mais sua, no sentido de ganhar a massa, de chegar ao ouvido da população. Porque por exemplo, quando a Elis canta, né, Velha Roupa Colorida, que foi uma música que eu gravei, ela tem uma vivência, ela tem uma absorção daquela letra que é diferente da minha. Eu sou de outra geração, tenho outra vida, não vivi a ditadura, mas estou vivendo o governo Bolsonaro, sabe? Cada uma vai trazer a sua energia, a sua... mas, com certeza, quando a intérprete é talentosa, parece que existe uma vocação também para o encontro de um determinado repertório. Porque a Cássia, né? A Cássia lutou muito tempo, assim. E quando ela chegou nas músicas do Nando, parece que foi um encontro muito perfeito, né? Do lirismo dele, da poética dele, para a energia que ela encarnava e emanava, né? Energia de atitude, de rock and roll, de para fora, catártica. E a música do Nando é uma música mais doce, mais reflexiva, poética. Então ela se recolheu para cantar as músicas dele, né? Ela se transformou também, sabe? Eu acho que quando a Cássia encontra o Nando, há uma mudança dessa cantora de rock and roll para uma cantora com uma pegada MPB mesmo, sabe? Pop, MPB.
Então, às vezes, a própria obra te sugere coisas em você que você tem e, às vezes, você desconhece que você tem. Ou você não entra tanto em contato, saca? Tipo... Então, o Belchior me trouxe também coisas que, na minha obra autoral, eu não visito. Sentimentos que eu não... no meu próprio texto, eu não coloco. E quando o Belchior vem com essa navalha, e com essa luva de pelica e com essa navalha na sequência, como é um compositor muito genial, né, ele faz com que eu mesma, como intérprete, me conheça ainda mais. Né? E, então, acredito que elas todas sentiram isso quando elas encontram um compositor que você faz assim... Nossa, ele tá me mostrando para mim mesma. Eu sei que vai parecer um português meio louco, mas você entendeu, né? Tipo, eu tô me conhecendo mais ainda a partir desse terceiro ponto de vista aqui que não me pertence, mas que fala coisas sobre mim que até então eu desconhecia. Então, acho que aí acontece o encontro, sabe? De você tá se revelando para você na frente do público, aos olhos do público. Menina, eu filosofei aqui num grau que eu acho que essa reflexão Não, você falou uma coisa, eu acho que é o efeito do isolamento social que a gente estava falando, a gente se já... Na verdade, eu acho, eu concordo plenamente, é óbvio, a arte ela tem essa função, eu acredito muito nisso, né, a gente é um turbilhão, né? A gente é um turbilhão de sentido, de sentimento, de questões, né? E às vezes é uma música, é um texto, é uma coisa que mostra coisas pra gente que, na verdade, não que a gente não tinha, mas que a gente não acessava, né? E a gente passa a acessar porque a gente ativou, alguma coisa ativou aquilo. Então, por isso que eu usei a palavra desconhecer, né? Você às vezes o elemento artístico te apresenta para você mesmo, você desconhecia aquela parte sua, e interpretar uma música é uma coisa muito forte, né? Porque enquanto você tem uma experiência enquanto leitor, espectador, você vê um filme e tal, mas quando você tem que cantar aquela canção, vai passar pela tua voz, vai passar pela tua emoção, pelo teu silêncio, pelo teu transcendente, aí é uma coisa... que pode dar um encontro muito grande, sabe? De vocação. Por exemplo, o Belchior tem 6 planetas em Escorpião. Uma curiosidade para quem gosta de astrologia, que eu adoro astrologia. E eu tenho 4. E Escorpião é um signo muito forte, muito misterioso, muito profundo. É água, é o elemento água. Porra, ele tinha 6 planetas, sabe? É uma pessoa que é muito, assim, lida com os renascimentos muito facilmente. É uma pessoa que morre e nasce várias vezes ao longo da sua vida. O escorpiano, né? Então, ele vive ciclos de fênix, assim, ao longo da sua vida. Ele não é um signo apegado. Ele entende o ciclo vida e morte. E você pode ver que o Belchior nasceu e renasceu diversas vezes, né? Ele queria ser padre, depois ele queria ser médico, depois ele vai ser compositor, e no final ele some e ninguém sabe onde ele está. Então, são várias mortes e renascimentos ao longo da vida dele, né? E a minha vida também tem muito ecletismo, tem muito não linearidade. Meus discos já não são lineares entre si, né? Então, a gente tem aspectos parecidos, o Belchior e eu, como ser humano, como psique, sabe? Então, eu acho que o encontro da música também foi forte, porque tem algum babado aí, tem alguma conjunção que... Você entendeu? Ele fala meio que a mesma língua que eu, sabe? Tipo... Acho que é um pouco por aí, pode ter a ver, saca? Eu não sei quantos planetas eu tenho, eu sou aquariano, mas eu não sei quantos planetas eu tenho ainda, eu vou descobrir, porque eu também não tenho muita essa linearidade. Inclusive, eu acredito muito, Ana, que assim, a tendência midiática, né, essa cultura de massa, não a cultura popular, mas a cultura de massa, ela tem essa tendência em rotular as pessoas. Então, fulano de tal é do rock, esse aqui é do tal coisa, esse aqui... Até, por exemplo, inventar nomes, como é a questão do pagode, que na verdade nunca foi um gênero musical e a gente ressignificou essa palavra para determinar um gênero musical. MPB, música popular brasileira, que, pô, cara, eu faço música popular brasileira, você faz música popular brasileira, todo mundo que tá fazendo música no Brasil faz música popular brasileira, né? Então, tem essa questão. Agora, me fala uma coisa, quais são as suas perspectivas
daqui para frente. A gente está nesse isolamento, nessa pandemia, existe um cenário musical que vem se juntando, né? Na verdade, eu não sinto nem assim, eu já senti em algumas épocas se renovando, mas agora não, se juntando, porque as pessoas estão se encontrando, assim como eu e você estamos aqui nessa live, nesse bate-papo, e estamos nos encontrando. Um cenário musical, um cenário artístico extremamente diferente de tudo que, pelo menos, a nossa geração já vivenciou. E as perspectivas daqui para frente, como que você vem enxergando isso? A gente ainda não tem perspectiva, né, Danilo, de voltar a fazer shows. Ainda a gente precisa aguardar esse cenário de vacinação e de entender também a própria vacinação, né? Porque já se tem notícia de pessoas que foram vacinadas e contraíram vírus, então tem que entender como é que vai funcionar isso tudo na coletividade para a gente poder voltar a fazer show, né? Então a gente continua ainda numa perspectiva pandêmica, né? E a gente com certeza se reinventa, porque a gente precisa seguir. Então acontecem essas lives, esses encontros aqui pelo celular, que são muito gostosos, né? E também nutridores, né? Nutridores do diálogo, da troca, que é tão salutar, né? Mas a gente, olha, eu sou neta de uma sobrevivente de 2 guerras, sabe? E a minha avó sempre, nunca perdeu a esperança, sabe? E aí eu ficava assim, ela era muito alegre. Isso não significava que ela não tinha sofrido. Ela sofreu muito. Ela viu o pai ser assassinado em praça pública pela ditadura franquista. E isso me assustava. Eu achava um mistério a minha avó ser tão positiva perante a vida, tendo sofrido tanto. E aí um dia eu entendi que esse era o mecanismo de sobrevivência dela, porque se ela, né, ficasse assim, lembrando da guerra, do pai e tudo, perigava um quadro de depressão ali e tal. Então eu lembro muito da minha avó, assim, por mais difícil que seja, ter esperança, porque ela sabe, uma hora a gente sabe que isso vai passar, que esse governo vai cair, e que a gente vai poder retomar nossas vidas em busca de um governo que traga justiça social, equidade, apoio de minorias, né, protagonismo de minorias por necessidade de reparação histórica. Então, eu tenho esperança de que esse momento vai chegar, sabe? Pode não ser amanhã, pode demorar um tempo, mas eu acredito que o caminho é a evolução. Até as coisas ruins que nos acontecem têm um propósito de nos ensinar, de trazer reflexão, né? Isso não é romantizar o sofrimento nem a dificuldade, mas assim, o que eu te falei, né? O propósito desse governo, um dos propósitos desse governo é que a gente aprenda a importância do voto. Então, mesmo numa situação ruim, às vezes dá para enxergar algo que você possa aprender, né? E obviamente que todos nós estamos cansados, exaustos, exauridos, tristes com tudo isso. Mas quando eu lembro da minha avó, Dona Adelaida, cantando La Vie en Rose, eu penso assim, cara, existe alguma coisa na vida, alguma luz, algum caminho, algum amor dentro do peito que não nos deixa sucumbir. E não deixa mesmo, só que você tem que fazer um esforço de nutrir, porque é difícil mesmo, diante do cenário que a gente vive, né? Esse papo de gratiluz também não cola. A gente tem que ter muita consciência, né? De respeito por aqueles que estão sofrendo, perdendo suas vidas, parentes, trabalho, seus negócios falindo, né? Amigos meus morando com os pais, né? Com 40, 50 anos voltando para casa dos pais, porque não tem como pagar aluguel e comida para o filho, sabe? Mas, de uma certa forma, né, nos mantermos dentro do possível com alguma esperança, alguma positividade, encontrar um pequeno sorriso em algum lugar, sabe? Que te alivie, né, para que a gente possa ter equilíbrio, pelo menos, né? E aguardar esse momento de que vai dar tudo certo, novamente poderemos trabalhar e sermos felizes. Tudo menos gratiluz, hein? Eu vou falar que esse negócio do gratiluz é traumatizante, meu. Não dá, entendeu? Assim, pô,
né? Então, é delicado porque eu até entendo as pessoas que falam gratiluz, eu juro que eu Não, entendo. eu acho que é um exercício, viu? Eu acho que as pessoas estão se exercitando, assim, porque assim, eu não sei porquê, não sei se você enxerga isso, a maioria das pessoas que eu vejo, valeu, um abraço, valeu, meu irmão, gratiluz, e pior que a pessoa faz com a mãozinha assim, gratiluz, gratiluz, e eu vou assim, cara, mas parece que é extremamente forçado, não parece? Ou eu tô enganado? Não, Danilo, eu vou ser sincera, eu medito, eu adoro budismo, eu adoro as correntes espiritualistas que praticam meditação, projeção astral, eu sou super desse rolê ufológico, adoro pesquisar UFO, eu acredito em vida fora do planeta, entendeu? O grande lance é você não forçar uma barra, você não achar que todo mundo... Porque você pratica lá a sua meditação no seu conforto, do seu privilégio, muitas vezes. Você achar que você medita e fica bem com você mesmo, ok, valeu, válido. Mas você achar que uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social absurda, você falar, amiga, você precisa meditar. Entendeu? Não é assim que funciona. Isso chega a ser um desrespeito, uma afronta, sabe? Isso chega a ser uma coisa muito descuidada, assim, porque tá muito difícil. Então, se você quiser meditar, encontrar seu espaço de luz, de calma, de tranquilidade, tá tudo certo. Que bom para você. Claro. Né? Como eu faço, eu medito, real, entendeu? E eu fico muito bem depois que eu medito. Agora, eu não posso sair na rua falando assim, gente, vocês precisam meditar, porque isso não é assim que funciona. Eu acho que as coisas têm seu tempo, as pessoas vão fazendo autodescobertas. Né? Eu comecei a meditar não tem muito tempo. Ao longo da maior parte da minha vida, eu não meditava. O grande lance é você impor, né, as coisas. Tipo, não dá para falar gratiluz num cenário onde as pessoas estão morrendo, entendeu? Você tem que ter um pouquinho mais de bom senso no sentido de que, né, consciência da vulnerabilidade de todas as pessoas. Claro. Eu sou da cidade, a minha cidade natal é Santos, no estado de São Paulo, litoral. E lá você fala assim, nossa, Santos é tão linda, tem uma praia, né? Mas por trás do cartão postal você tem a maior favela sobre palafitas da América Latina, que é o Dique da Vila Gilda. E caminhar, eu tenho uma relação com aquela comunidade, caminhar dentro daquela comunidade, fazer show dentro daquela comunidade, conversar com aquelas pessoas, realmente você fala assim, pô, peraí, será que... eu sou do babado, né? Então eu sou do babado, eu gosto dos atabaques, eu sou do babado. Aí você vai dentro das palafitas, você tem uma série de todas as religiões, os cultos estão presentes ali, tudo bem, e tá tudo valendo, mas você vai numa palafita enquanto uma criança que todo dia acorda e levanta a calça para mostrar que está sendo mordida por rato, porque ela não pode dormir, e você vai... não tem como eu olhar e falar assim, ó, faz o seguinte, medita para aquela criança. Eu vou ter que dar um outro jeito, buscar outras questões, né? Agora, claro que a meditação, claro que toda essa forma de encontro, que a gente está falando aqui do encontro da gente mesmo, né? Encontrar com a gente mesmo e a gente encontrar esses caminhos e esses meios são fundamentais para a gente manter o equilíbrio. Senão a gente desequilibra, né? Não tem jeito. Ana, eu quero aqui te agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite e dizer que a Sacada Cultural, que a gente aqui, a gente está aberto para todo lançamento de Ana Canhas, para tudo que vier aí de bom e estamos acompanhando você, estamos juntos nessa pandemia, vamos para cima, vamos, com certeza, existe esperança, porque existe arte, existe pessoas e seres humanos, que acima de tudo a gente tem que continuar acreditando no ser humano, né? Então eu quero agradecer, pedir para que a gente encerre esse nosso programa ouvindo mais uma canção sua. Beijão. Bom, eu posso indicar? Eu vou indicar a música, é isso? Claro, por favor. Bom, primeiro, então, agradecer você, Danilo, as perguntas, e muito querido, muito simpático, e deixar um beijo para os seus ouvintes aí da Brasil Atual, e aonde chegar aí, em cada cantinho aí desse lugar, mandar uma saudação, convidar as pessoas para verem esse clipe de Coração Selvagem, se elas puderem, se elas quiserem. E vou escolher uma música das antigas. Pode, já que eu escolhi, estamos falando de músicas mais atuais, eu vou escolher uma bem antiga minha, mas que fundamentou muito a minha trajetória como compositora. É uma música importante na minha vida, então vou deixá-los com Esconderijo.
Então é isso aí, gente. Vamos ouvir e finalizar essa nossa prosa com Esconderijo, da Ana Canhas. Simbora. Obrigado, Ana. Beijão para você. Beijo. Obrigada, Danilo. Valeu.